Oi, professoras, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos iniciar a pauta do nosso HTPC, ok? Como a gente está participando da Prova Brasil, então os segmentos terceiro, quarto e quinto não participaram do HTPC. E nós vamos gravar esse vídeo novamente para deixar tudo explicadinho. Caso vocês tenham dúvida, é só perguntar. Pergunta para a Nadir, tá bom? Porque eu não quero responder. Brincadeira. Bom, vamos lá. Nós mandamos no grupo, em todos os grupos, na verdade, no começo do ano, viajamos, né? No começo da nossa aventura, o cabeçalho padrão para facilitar a retirada das atividades e a devolutiva também, né? Porque quando as meninas vão separar as atividades, a maior dificuldade é saber quem é o aluno e qual é a série, porque tem um professor que não coloca cabeçalho. Sem o cabeçalho, com o cabeçalho já é difícil eles colocarem, imagina sem, né? Então, como sugestão foi esse cabeçalho, aí tá o do primeiro ano, mas eu coloquei no grupo para todos, inclusive os de projeto. Outro combinado, vamos lá. Pedimos que as atividades sejam enviadas no formato compatível com o Word para facilitar a impressão. Nós montamos um bloco por sala. Como assim um bloco por sala? Pegamos as atividades do primeiro ano, né? Juntamos a de empreendedorismo, inglês e educação física e fazemos um bloco só de impressão. Isso minimiza erro, porque se a pessoa que vai tirar cópia pega atividades separadas, a chance de errar ou ficar faltando atividade é grande, né? Porque tava dando muito erro de, não foi tal atividade. Isso. Então, pelo menos se tá tudo junto, não tem como errar. A impressão, lembrando, mesmo que está no mesmo bloco, não vai mais de empreendedorismo, inglês e educação física para o professor de sala, porque na hora de separar, com o cabeçalho fica muito mais fácil para quem está separando, tirar e separar. O cabeçalho identifica, né? A gente tentou fazer a entrega não grampeada, né? Com clipes, mas o clipe solta, aí fica difícil até para entregar, meninas. solta a folha também. Isso. Então, assim, o necessário para que a gente faça esse trabalho melhor é que o arquivo seja enviado no formato compatível com o Word. Porque o PDF a gente até consegue converter e tudo mais, mas o tempo que a gente leva para converter é muito grande, né? Demora. Não é um trabalho que dá para fazer qualquer hora, né? Porque a gente recebe a atividade já para imprimir logo na segunda-feira. Então, se vocês puderem enviar para mim ou para Nadir também, na verdade, colocar no Moodle, né? Até quinta-feira de cada semana seria muito melhor, porque na sexta a gente consegue parar, olhar a atividade, ver se está dentro das habilidades, né? Então esse é o segundo combinado ali na letra C. Não é combinado, tá, gente? Orientação. Vai facilitar o nosso trabalho se vocês fizerem, né? E como consequência também facilita a devolutiva para vocês. É muito importante que essas atividades sejam enviadas até quinta-feira. Mas estava até sexta. Ok, estava até sexta, né? Mas a gente quer tentar esse novo formato, colocar até quinta-feira para conseguir ver se a atividade não tem erro, se precisa formatar alguma coisa, se está dentro da habilidade. Tudo isso nós precisamos olhar também, tá bom? Então, a dica é assim, vocês deixam disponível no Moodle até quinta-feira, né? No modo invisível. Se quiser deixar no visível também, não tem problema, né? Não, porque só vai adiantar um dia, porque já deixa na sexta disponível Isso, mesmo. verdade. E aí a gente verifica todas as atividades. Caso tenha alguma coisa para formatar, a gente entra em contato com os professores, tá bom? Enquanto a gente não falar, olha, arruma tal coisa, é porque a gente não encontrou nada também, né? Mas é sempre bom todo mundo do grupo revisar a atividade. Não é porque fulano está responsável por fazer a atividade nessa semana que eu não vou olhar a atividade que ele está mandando, né? Então, antes de enviar, todo mundo precisa checar essa atividade, verificar se está dentro das habilidades, se está trabalhando as habilidades essenciais, né, que a secretaria disponibilizou no sistema de gestão. Tudo isso é muito importante de ser verificado, porque é uma equipe, né? Não adianta falar, mas foi fulano que fez a atividade. Ok, mas é nosso trabalho verificar, né, como professor. Porque depois a cobrança vem em cima de todos, né? Exato. Agora na D,
as atividades devem ser iguais para todo o segmento. Bom, o Jefferson já bate nessa tecla desde o ano passado, né? E a gente vê a dificuldade que é também até para as meninas quando vão entregar. Mas tem alguns professores que levam já prontinho, né? Imprime, leva, e a gente está mantendo isso. A professora, por exemplo, a professora Sônia do primeiro ano, ela leva numa pastinha e deixa lá. Então todo mundo já sabe, chegou lá primeiro J, já sabe que é daquela pasta, porque ela faz nominal. Então, assim, nesse caso a gente não interfere porque não tem como errar na hora da entrega. E até porque ela mesma faz a impressão, Sim. Então pra gente fica mais fácil, né? Ela já leva tudo prontinho na pasta. Temos também outra professora que também faz isso, né? Temos acho que mais 2 professoras que também faz isso. Não vou falar o nome agora pra gente não errar, né? Mas, enfim. Eu conversei com os professores de projeto também hoje, novamente, e pedi para que seja uma atividade por segmento. Mesmo que por exemplo, o segundo ano tem 3 professores diferentes para educação física. Porém, eles vão ter que entrar em contato um com o outro, que não é difícil, né? É só olhar lá no WhatsApp, tem um contato, tudo certinho, só mandar uma mensagem. Vamos organizar uma atividade só? Como nós fazemos, né, desde o ano passado com todos os segmentos, né? Tem segmento aí igual o primeiro ano com 10 professores que todos conversam, todos entram em acordo, né, Nadir? Se era do primeiro ano, você sabe, né? Todos entram em acordo, são 10 professores, né? Cada um faz uma semana. Isso. Aí é legal até para você ter um tempo, às vezes, para verificar uma outra atividade de um outro ano, correção. Então, pensem nisso, tá bom? Porque a entrega, ela fica muito prejudicada quando, por exemplo, professor é um exemplo, tá? Do terceiro A faz uma atividade, professor do terceiro B faz outra. Na hora de entregar, não é uma pilha só de atividades, são 32 salas na escola. Então, são 32 salas que, se cada uma tem uma particularidade, na hora de entregar fica muito difícil de lembrar. De lembrar mesmo, vou ser sincera, né? Porque são muitas salas e a demanda é muito alta, além de ter que entregar os livros também. E fora o erro, né? Porque quando chega e fala, é do terceiro ano, o que acontece? Eles vão lá e pegam a atividade que está impressa do terceiro ano. Daí a professora fala assim, mas o meu era diferente. Só que é rotativo, né? Quem está na entrega. Então hoje está mesmo a gente passando orientação para todos, corre bastante o risco de estar errando, tá bom? Agora é sobre o quadro, tá? Toda semana eu sei que vocês fazem os quadros de atividades e habilidades trabalhadas, né? Porque a gente do segundo ano também fazia, todo mundo faz, né? Só que no Moodle, o que aconteceu? Teve aquela alteração de servidor, né? E a maioria das atividades e quadros ficaram sem acesso. Eu não consigo abrir, nem a Nadir, a gente não consegue ter acesso a isso porque tá perdido no servidor, né? Aconteceu algum problema lá, né? Que interferiu no nosso trabalho aqui. Então, gente, é uma gentileza que nós estamos pedindo. Se vocês puderem postar nas semanas os quadros de atividades, ou até mesmo mandar pra gente pelo WhatsApp, pode ser? Pode. Mandar pelo WhatsApp os quadros de todas as atividades remotas desde o começo. Retroativa, né? Seria legal, porque a gente precisa ter isso arquivado. Nós tentamos encontrar no Moodle, só que a gente não tem acesso. Dá lá que não existe o caminho, várias coisas, né? E aí, infelizmente, nós não conseguimos. Nós sabemos que é trabalhoso, né? Mas eu acho que vocês devem ter arquivado em algum lugar aí, né? E embaixo, na letra F, é sobre essa questão mesmo do servidor. É gentileza, tá, gente? Vocês não precisam fazer isso, até porque essas semanas já passaram. Mas verificar se as atividades anteriores estão abrindo, né? Caso não esteja abrindo, coloca de novo, se você puder, tá? E aí eu coloquei assim, postem também os quadros com as habilidades das atividades anteriores, criaremos um fórum para cada segmento, postar apenas um quadro. Foi uma ideia boa, né, que você deu, né, Nadir? Expliquei. Porque assim, antes a gente pediu o quadro. Aí depois, nesse começo de ano, a gente até fez, né, no primeiro ano todo mundo tem o quadro, mas a gente não postou no Moodle. Por quê? A princípio pediram apenas para enviar as atividades.
Só que a gente sabe que esse quadro é necessário para controle, né? Então, a gente vai montar um fórum, né, com cada segmento para ser postado lá. As atividades vai estar postada normalmente para as crianças, né, cada um na sua plataforma, e o quadro vai ser postado no fórum. Então vai ficar um fórum para o primeiro ano, um para o segundo, um para o terceiro, para o quarto, para o quinto. E aí apenas um professor pode postar, não precisa postar os 10 quadros do primeiro ano. Posta um quadro da semana só. Porque como é a mesma atividade, né? Podem até revezar, cada semana um posta. Aí vocês combinam a melhor forma. Registro de retiradas de atividades retroativas. Nós percebemos que o maior problema da impressão é a retirada de atividades que não foram retiradas no tempo certo. Então, nós criamos um caderno para registrar o nome desse aluno que está retirando as atividades fora da semana. Então, tem mãe aqui e pede assim, eu preciso das atividades desde o começo do ano. Gente, nós temos que parar tudo, pegar a matriz, imprimir desde o começo do ano. E a máquina que faz a cópia não é de uso só da coordenação, é de uso da direção, da secretaria. Então, às vezes a gente tem que esperar porque tem alguém usando, né? Então, nós estamos orientando as famílias para que elas retirem essas atividades no tempo correto, né? Vocês também orientam, nós sabemos disso, né? O que facilita o controle da falta. Porque a atividade, ela está vinculada à presença. Então, se a família não retira a atividade, não entrega, automaticamente ela fica com falta, né? Era esse combinado. Então, assim, a família vem pedir essas atividades atrasadas, nós orientamos, falamos assim, olha, as atividades estão vinculadas às faltas, para justificar a presença precisa ter atividade. Então, nós abrimos esse registro para que você tenha ciência a respeito disso, né? Que haverá, sim, um encaminhamento em relação às pessoas que não fazem, as famílias que não fazem as atividades no tempo correto, né? E pedimos para que o pai assine. Só que tem muita família também que vai e fala assim, eu não sei qual é a atividade que eu tenho que pegar. A gente também não sabe, né? Então, antes da família chegar até a escola, conversem com a família, avise que está atrasado, para eles não chegarem sem saber o que pedir também, né? Porque assim, gente, a gente percebeu que é um número grande, não é pouco, né? É grande. Dificulta não só o nosso trabalho, mas como professor mesmo. Porque a nossa angústia é alcançar esses pais. Só que muitas das vezes o nosso serviço não está sendo valorizado. Nosso serviço como professor não está sendo valorizado. Porque é muito cansativo ficar batendo na mesma tecla para o pai. Busca atividade. Até uma professora falou, por favor, quando um pai vier buscar, não deixe embora sem. Falei, não, a gente não está deixando ir embora sem. Só que acontece que às vezes o pai vem, no último horário da escola fechando, e o que a gente está fazendo? A gente está pegando o número de telefone do pai, o nome do pai, o nome da criança, né? Por quê? Porque a gente está ligando sim. A gente fala, amanhã o senhor vai vir tal horário para estar retirando essas atividades. Eu estou anotando aqui no caderno para o senhor ter ciência que o senhor tem a obrigação em vir buscar. Por quê? Porque eles não estão nem aí e isso é um direito da criança que está sendo negado, né? É um direito da criança estar sendo negado. Então, eles têm que entender isso. Que nem até eu conversei com a professora Ana Paula esses dias, porque tinha acontecido, né? Algo assim semelhante. E ela falou, não, mas isso é verdade mesmo, porque a gente fica... Mas o pai vai hoje e daqui ele pegou. Foi fácil para ele. Aí daqui 5 semanas ele volta de novo. Porque ele vai ter fácil. Uma vez que ele vai na escola, né? Por que vai toda semana? Entendeu? Daí, se tá registrado, ele já vai ver que tá registrado. Mesmo que, sei lá, mas vai fazer o quê? Não pode fazer nada, não sei o quê. Mas o pai acha que aquilo ali, né? Pelo menos a gente tá tentando, sei lá, mostrar pra ele, ó, tá registrado aqui. Que alguém tá vendo isso, né? Porque fica também um descontrole total. O pai vê, eu vou lá na escola, pego tudo, faço de uma vez e tá bom. Não tem obrigação de ir a semana inteira, né? Então, não é bem assim que funciona, né? Fora que todo mundo tem o trabalho de fazer atividade, postar atividade, imprimir, entregar, pegar devolutiva. É muito difícil isso, né? Então, vamos valorizar o nosso trabalho. Em relação aos livros, nós continuaremos a entregar normalmente, né? Então, um favor que nós pedimos é falar com as famílias. Perguntem, receberam os livros? Quais livros receberam? Tá tudo aí?
Porque a partir de maio vocês vão começar a utilizar. E é lógico, gente, é óbvio que tem erro, tá? É óbvio que tem erro, porque foi livro errado, sim, mas também tem muito acerto, né? Então a gente para um pouco de focar só no que está errado e ver o que está certo também. Nós pedimos paciência, porque é um trabalho difícil mesmo, tá? Independente da organização, pode estar tudo organizado, de repente, não sei, foi pegar a pilha, ficou um livro lá, né? Acontece. Então a gente pede que vocês sejam também mediadores dessa situação. Quando o pai vai lá no grupo, a gente sabe que é uma fala com a gente, uma fala com vocês, né? E eles não entregaram o livro, eles já tiveram a capacidade de falar que o professor não enviou a atividade, para vocês terem noção, né? Ele falou assim, a professora não enviou as atividades dessa semana, por isso que eu nem fui buscar. Não existe isso, né, gente? A mesma coisa acontece lá no trabalho da coordenação. A gente fica... nós tentamos fazer tudo corretamente, né? Então, assim, é um processo complexo, demanda, sim, tempo, né? Então, temos que estar cientes que erros acontecem e a gente quer buscar melhorar esse atendimento, né? Então, assim, quando começarem as atividades, tem um monte de família que não veio buscar atividade. Mas eles vão perceber, principalmente na primeira e na segunda semana de uso de livros, que eles precisam sim ir até a escola e retirar esses livros, né? Então, incentive, utilizem o livro, que é um material super legal. O ano passado eu trabalhei com um livro lá no Dr. Carlos e o serviço ficou muito mais simples pra gente, sabe? Porque o livro, querendo ou não, a atividade está lá, tá dentro da habilidade, né? Nós não estamos numa situação de sala de aula, fica complicado ficar pesquisando atividade toda semana, olhando. O livro tá lá, é um apoio legal, né? O ideal é que não seja o único apoio, mas é um apoio nesse momento que vai ajudar nessa defasagem. A entrevista, vamos bater de novo nessa tecla, porque alguns não entregaram. Quem não entregou, né, por favor, pode levar lá na escola com urgência, por favor, porque a gente precisa muito, tá bom? Até mesmo pela busca ativa, né, algumas entrevistas que foram feitas. Então, assim, pra gente poder estar equilibrando isso aí e tá acertando, tá bom? E outra coisa importante sobre as entrevistas é o seguinte... tem muita família que realmente não fez a entrevista e não tem como a família chegar na escola e a gente parar todo o nosso serviço só para fazer a entrevista. Então, ela precisa ser agendada, tá? Então, assim, não adianta mandar o pai ir na escola perguntar, posso fazer a entrevista agora? Porque, infelizmente, em muitos casos, não dá pra gente atender. Quando dá, a gente para. E a gente já fez isso várias vezes. Mas, por exemplo, teve uma situação que nós duas estávamos em reunião com o coordenador e toda hora entrava alguém lá na sala, com a supervisão, né? E toda hora entrava alguém na sala, tem fulano para fazer entrevista. Não dá, gente. Então, vocês vão ser mediadores desse processo também. Chegou, o pai não fez entrevista, procura quem entra em contato, pode agendar, pergunta pra gente. O melhor dia pra gente é de... Mas também, né, o professor tem total liberdade para poder fazer online, tá, gente? Quem quiser tá fazendo online também. Até para conhecer, né, a família. Tá? Quem não tiver a ficha de entrevista aí e quiser, a gente pode estar disponibilizando uma ficha de entrevista no Moodle ou até mesmo nos grupos, a gente pode estar enviando um arquivo. Caso queira fazer online, pode também, tem essa liberdade. Só pega, imprime a ficha e faz. Aquele que não conseguir imprimir a ficha e quiser a ficha também, tem na escola, dá para, né, tá com a ficha de entrevista, pode levar e pode fazer online. Quem quiser se aprofundar mais, que às vezes quer conhecer já a família e tudo, e quer fazer essa entrevista também pode, tá bom? Isso. Agora, no sistema de gestão, surgiu uma dúvida, eu acho que é dúvida de muita gente também, né? Porque tem a caixinha de habilidades, de disciplinas, desculpa, e tá lá. A nossa disciplina, para a PEB 1, é polivalente, mas... eu mesma também estava fazendo errado no começo, eu colocava lá língua portuguesa, eu colocava habilidade, mas e agora o que eu faço? Onde eu vou colocar matemática? Onde eu vou colocar ciências, né? Enfim. Aí, deixa eu ampliar aqui rapidinho. Eu perguntei pro Bruno, da informática, e aí a gente coloca a disciplina aqui como polivalente, tá vendo? E no campo de habilidades, nós colocamos o código da habilidade, igual tá aqui, e a descrição dela, tá? Então, aqui tem matemática e português, né? Porém, eu não escrevo o nome da disciplina, que pelo código, quem for olhar tem acesso. É só olhar o código, né? E... deixa eu diminuir um pouquinho. É só
olhar o código e preencher. Então, PEB1 preenche como polivalente, com exceção dos professores de projeto, né? Eles têm, de projeto, eles têm lá o... Porque o projeto é igual ao PEB2, que é a disciplina correta. Tá? Então, quem fez da outra forma, refaça, escrevendo, colocando lá a opção polivalente. Dá pra editar e é rapidinho. Eu mesma fiz no meu, né? Não demorou 15 minutos. A questão das avaliações, tem muitos professores falando assim, não foi entregue a avaliação, né? Ou eu não sei como avaliar. Então, assim, gente, como sugestão, né? Lógico, cada professor tem o seu método de trabalho, cada professor tem o seu método de avaliar, mas, diante de uma pandemia que a gente está vivendo, das atividades remotas, a forma mais justa, né, para estar avaliando, eu acho que é pelas atividades, nós achamos, né, que é pelas atividades entregues, porque foi muito fácil o pai ir lá, que aconteceu muito essas semanas, né, que o pai não tinha pego as atividades, mas ele foi para pegar a avaliação, ele fez a avaliação do filho. E a gente sabe que essa avaliação não está sendo fidedigna, porque ela não está ali só o aluno, né? A gente sabe que a família não tem tanta paciência para esperar uma resposta do aluno, né? Então, várias avaliações estão vindo aí 100%, a gente sabe que o aluno muitas das vezes não sabe escrever nem o nome direito. Então, acho que a forma mais... O que mais se aproxima da avaliação processual, né? Que são as atividades mesmo. A Janaína mandou uma pauta esses dias e tinha uma opção lá, né, de avaliação. Ela colocou aqui: a apostila entregue no prazo correto vale meio ponto, né? Fora do prazo correto, desculpa, é isso? Entregue no prazo correto, meio ponto. Devolvida também no prazo correto, mais meio ponto. São 7 semanas, né? Cada semana valendo um ponto, mais os 3 pontos de peso da avaliação, né? Então, as atividades, o peso é 7, né? E é maior, e a avaliação são 3 pontos divididos de acordo com o critério do professor, mas isso é uma sugestão. Lembrando, como a Nadir disse, cada professor faz o seu, e é isso, né? Quer falar mais alguma coisa da avaliação? Eu te cortei, desculpa. Não? Então, na busca ativa, o que acontece? Nós teremos uma reunião de conselho, né? Ainda não sabemos ainda quando vai ser, como que vai acontecer, se vai ser online, se vai ser presencial. Não temos informação nenhuma ainda. Mas já temos o formulário, que é a ata de conselho. Na ata de conselho, nós tentamos abraçar, deixa eu abrir aqui, as dúvidas a gente tentou responder algumas dúvidas dos professores, por exemplo, que queriam preencher a tabela de hipótese, né? Então, assim, o que eu faço com esse aluno que eu não sei o nível de escrita dele? A gente decidiu deixar em branco, né, Nadir? Sim. E na ata de conselho que nós vamos enviar amanhã, né, terça-feira, nós colocamos aqui um campo para alunos não alcançados que estão na lista de busca ativa. Essa é uma categoria. Embaixo nós temos alunos não alcançados, entre parênteses, que não realizaram as atividades, porém houve contato. Porque é aquela situação, né? O aluno, tudo bem, ele visualiza a mensagem, tá no grupo às vezes, gente, porque quando estão no grupo, mas sequer responde nada, não responde nada. Isso. Então, assim, realmente é muito difícil, porque o ano passado a gente ainda teve um contato com os alunos. Esse ano eu não sei a cara de nenhum aluno meu, praticamente. Então, assim, deixa em branco, se não conseguiu fazer a hipótese, né? Ou até mesmo a avaliação. Na verdade, a avaliação tem voltar no tópico da avaliação, né? A média mínima é 5, igual ao ano passado. Continua a mesma orientação, né? Então, o mínimo, né? O mínimo não é 5. Pode ser menos do que 5. Então, assim, aí lá no formulário tem alunos não alcançados, não realizam as atividades, porém houve contato. E embaixo, vocês têm um outro campo para o formulário, que é ações realizadas durante o período de isolamento social com os alunos não alcançados. Que são aquelas ações, né? Sinal de fumaça,
Bate tambor, liga, manda mensagem no WhatsApp, manda mensagem no Moodle, enviou para busca ativa na escola, todas as ações que vocês fizeram com esses alunos, né? No outro ponto da ata de conselho tá lá, principais dificuldades encontradas nesse período de atividades remotas. Então você tem que fazer um balanço de tudo que foi difícil, né, para a gente tentar amenizar no próximo bimestre. E sugestões para o segundo bimestre também, que a gente quer deixar bem claro que nós estamos aqui para auxiliar o trabalho, para facilitar o trabalho de todo mundo, né? É lógico que a gente erra, né? Mas a gente também acerta. Estamos aprendendo, tentando né? melhorar aí o máximo possível, né? Para todos. Verdade. Então, assim, sugestões, críticas construtivas, né? Coisas que ajudam no crescimento, né? Por favor, gente. A Prova Brasil. De acordo com a orientação da Secretaria de Educação, nós temos que começar a utilização desse material a partir de 3 de maio. Que é o início do segundo bimestre. Isso. Porém, na reunião foi falado que haveria um cronograma para a utilização das apostilas. Nós vamos confirmar isso direitinho, né? E passamos para vocês como que vai ficar, porque a gente sabe que realmente vai ter o cronograma, durante os HTPCs nós teremos que fazer atividades com formulários, né? Com busca de habilidade, né, Nadir? Explica aí, você que sabe essa parte aí melhor que Na própria reunião dos coordenadores foi passado para a gente, né, essa orientação, que a gente vai ter que formular simulados para ter sido em HTPC. Então, assim, para estar focando mesmo nas habilidades, para estar trabalhando, né, realmente o currículo. Então, assim, a gente vai pegar atividades semelhantes, né, não serão as mesmas, não, serão semelhantes à do prova, e a gente vai estar comparando aí com as habilidades, o que bate, o que não bate, tá bom? Eu achei o material bem legal, né? Quem participou da reunião sabe que tem a versão digital, é bem bacana. Bom, aqui embaixo, eu acho que eu abri o arquivo errado. E eu coloquei lá boas práticas. Boas práticas. Deixamos esse momento para trocas de... Enfim, eu não acabei de escrever aqui. Para trocas de práticas que vocês têm em sala de aula online que estejam dando certo. Então, por exemplo, eu faço chamada de vídeo com a minha turma todo dia. Comecei com 3, de repente tinha 15 na sala. Eu achava isso demais no ano passado com a minha turma, né? Foi uma coisa que funcionou bastante. A Nadir fazia jogos em PowerPoint, fazia chamada de vídeo. Então, são coisas assim que nós queremos que vocês compartilhem com o grupo, porque incentiva, né? Não é aquela questão da comparação. Ninguém está comparando com ninguém aqui. Mas são práticas legais, eu acho que esse momento, mais do que nunca, é um momento de troca. Porque, às vezes, a gente não está alcançando de uma forma. E um método diferente parece que muda. Não quero dizer, né? Não queremos dizer que o professor não está fazendo nada. De jeito nenhum, porque a gente já sabe como que é. Porque a luta que é para a gente poder alcançar um aluno, né? E às vezes vai indo, a gente fala, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço, né? Para poder alcançar. E essa troca ajuda. Sim, ajuda muito, porque às vezes fica desgastante, tanto para nós, professores, como os alunos também. Porque é sempre a mesma coisa. E de repente um colega tem um método que, nossa, você fala, nossa, não tinha pensado nisso, vou fazer. Então, às vezes é uma coisinha que parece ser boba, gente, mas que faz toda a diferença pro outro também, que dá para ajudar o outro. Bom, agora um recado prático. Nós fechamos o bimestre no dia 30, né? Então, não temos notícias de quando o sistema de gestão vai fechar. Se possível, terminem de tabular as notas, tudo, de preencher as habilidades trabalhadas até o dia 30, né? Não tô falando, vai fechar dia 30, não é isso, mas a gente não sabe, né? Não temos essa informação. E principalmente que a gestão e o Moodle, ele passa muito por manutenção, né? Então, de repente, a gente fala assim, vou fechar dia 30, mas dia 30 eu lanço.
E justamente no dia 30 eles resolvem fazer uma manutenção, né? E justamente naquele dia vai fechar. Ou no dia 1º vai fechar, mas no dia 30 teve a manutenção. Então, assim, quanto mais a gente se prevenir, né? Porque estamos falando de sistema. Então, né? Estamos falando de internet, que a gente sabe o quanto é difícil ficar sem internet e o quanto acontece, né? E não é uma sala de aula, não é um presencial que a gente faz ali no papel e entrega. Realmente a gente depende de muitos outros fatores, né? Então, assim, pra gente se preparar para não correr nenhum, sei lá, imprevisto, né? Mas eu acho que não vai fechar dia 30, não, porque disseram que ia abrir dia 12, abriu no dia 24. Mas vai que, né? Mas vai que, né? Eu mesma tenho que preencher o meu. Enfim. Acho que é isso, né? Mais nada. Gente, beijos, fiquem todos com Deus. Obrigada, gente. Qualquer dúvida vocês podem perguntar pra gente, tá bom? Perguntem, não fiquem com dúvidas. Aqui, ó. Ups.